Muy buenas noches, Muito boa noite, misionero doctor Miguel missionário Bermúdez Marín, doutor Miguel Bermudes Marim, allá en aí Venezuela, na Venezuela, Valencia, Venezuela, Valência, y Venezuela, también e também al ministro Marco ao Joyas ministro Marco Joia y su congregación e allá sua congregação en Valencia, Venezuela, aí em Valência, y Venezuela, también e também al reverendo José Benjamín ao Pérez reverendo José Benjamin y la Pérez iglesia allá en Puerto Rico e a igreja lá em y a Porto todos los Rico ministros e e todos iglesias os ministros e en toda la igrejas América Latina y el em Caribe, toda a América Latina e o Caribe, Norteamérica América y do demás Norte naciones. e demais nações. Que las bendiciones de Cristo Que y as la del bênçãos de pacto sean Cristo, sobre anjo do todos pacto, sejam sobre ustedes todos y sobre mí vocês también. e sobre mim Y nos também. abra las escrituras en Y esta ocasión Nos y abra el as entendimiento escrituras para nessa ocasião e o comprenderlas entendimento para y obtener compreendê-las el beneficio e obter o de la benefício revelación da revelação contida Escritura, en el nombre na del Escritura, Señor no Jesucristo. nome do Senhor Amém. Jesus Cristo. Amém. Leemos en San Juan, Vamos ler em São João, capítulo 9, capítulo 9, verso 1 versículo en adelante. 1 em Dice: diante diz: al pasar Jesús vio un Quando hombre ciego Jesus ia de passando, viu nacimiento, homem cego de nascença. y le preguntaron sus Os discípulos, discípulos de diciendo: Jesus perguntaram: Rabi, Rabi, ¿quién pecó? quem pecou? Este o sus Este padres, ou seus pais? para que haya nacido ciego, Para que nascesse para que haya cego? nacido ciego. Para que nascesse cego? Respondió Jesús: Jesus respondeu: no es que pecó este ni sus padres, Nem ele pecou, sino para que nem las seus obras pais, de Dios mas isto se manifestem aconteceu em ele. para que se manifestem Es nele as necesario obras de hacer Deus. las obras Devemos del que me fazer enviou. as obras daquele Entretanto, que el dia que me dura. enviou enquanto La é noche dia. viene, A noite quando vem, nadie quando ninguém pode pode trabalhar. Entre tanto que estoy en el mundo, Enquanto estou no mundo, luz sou soy del a mundo. luz do mundo. Y dicho esto, escupió en tierra, Tendo dito isto, e hizo cuspiu na hizo terra, lodo com fez saliva, lodo com a y saliva untó con e aplicou y untó con el lodo los ojos del ciego. aplicou Ele dijo: "Ve, aos lava-te olhos do cego en el e estanque disse: de Siloé", Vai, lava-te que no traduzido tanque é de Siloé, enviado. que significa o Pues enviado. entonces- O cego foi, entonces, y se lavó y o cego foi, regresó. lavou-se e vendo. voltou vendo. Que Dios bendiga Que nuestras Deus almas con abençoe su nossas palabra, almas nos com permita sua palavra e nos permita entenderla. entendê-la. En nombre del Señor. No nome do Jesucristo, Senhor Jesus amém. Cristo, amém. Nuestro tema para Nosso tema para y de introducción a introdução ao estudo bíblico del domingo de escuela do bíblica domingo de escola próximo bíblica próximo es é las obras de Jesucristo as obras de Jesus meio da Cristo sua no igreja. meio da sua igreja, en medio de su iglesia. no meio da sua Las igreja. obras de Jesucristo As obras de Jesus en medio Cristo de su no iglesia. meio da Puede sua tomar igreja. asiento. Podem sentar, Si tienen la bondad queiram ter a bondade de edad en edad de era em era y de dispensación e en de dispensação em dispensação. la obra de Dios A obra de ha Deus sido el cumplimiento de tem la sido palabra o prometida, cumprimento da palavra para o seu povo, prometida para o seu bajo povo sob la dispensación a correspondiente. dispensação correspondente. Por ejemplo, la obra Por de Dios para exemplo, el tiempo a de obra de Moisés Deus para o tempo foi de Moisés a obra foi de lo que Deus a havia obra do prometido, que Deus tinha prometido que su pueblo sería cautivo, o seu povo escravo em seria terra estranha, cativo e escravo em por terra 400 estranha anos, e alheia luego por 400 Deus os anos e libertaria depois com Deus mão os libertaria com poderosa. mão poderosa. Quando se cumpriu o tempo, Quando se cumpriu o tempo, chegou o momento para cumprir essa palavra prometida e, consequentemente, as obras de Deus seriam manifestadas no meio do povo, correspondente para aquele tempo que era o povo hebreu. descendiente de Abraham. Por eso Descendente de Abraão, por isso, llamó un descendiente de chamou Abraham, um Moisés, descendente de Abraão, para, por medio de Moisés, Moisés, para, llevar a cabo através la de obra Moisés, realizar prometida para a aquel obra tiempo. prometida para aquele La tempo. palabra prometida A palavra se hizo prometida realidad. se tornou realidade. A palavra prometida foi prosperada em tudo aquilo para o qual foi enviada para ser cumprida no tempo de Moisés. de Moisés. Así es, de Assim edad é de era em era dispensação. e de dispensação em Há dispensação. palavra Há prometida para cada palavra idade, e há prometida para cada prometida era para cada e palavra dispensação. prometida para cada Essa palavra dispensação. prometida viene Essa palavra prometida revelada ao vem mensageiro revelada ao mensageiro correspondente correspondente a cada tempo. para uma E se dispensação, é para uma era ou dispensação, ele a capta, a fala e se torna realidade e realiza a obra correspondente a este tempo. por exemplo, para Por el tiempo de exemplo, Jesús, para o dia de Jesus, a palavra prometida era a palavra da vinda do Messias para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário.
Por isso, Cristo estava cumprindo a palavra prometida para aquela etapa da igreja hebreia sob a lei, a igreja do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. Era a hora mais importante daquela dispensação da lei. Era a hora da vinda do Messias. Era a hora messiânica. Era a era messiânica, consequentemente, o Messias tinha que estar ali para cumprir as promessas messiânicas correspondentes à primeira vinda do Senhor. E isso era a vinda do anjo do pacto, do Espírito Santo do anjo do Senhor, encarnado no meio da sua igreja do Antigo Pacto, do Antigo Testamento. E foi prosperada aquela palavra prometida em tudo aquilo para o qual foi enviada. Em seguida, encontramos que aquela era a era da luz. Por isso Cristo disse: eu sou a luz do mundo. São João capítulo 8, versículo 12. Encontramos que a era de pedra angular, a era da vinda do Senhor, é a era do dia, a era da luz, a luz do Messias. O Messias, que é a luz iluminando o entendimento através da palavra prometida para cada etapa e, sobretudo, para essa etapa messiânica da vinda do Messias. Sempre a era de pedra angular é a era da vinda do Messias, é a era messiânica. E, na era messiânica, assinalada em Daniel capítulo 9, encontramos que essa etapa corresponde à semana 70 da profecia de Daniel. E cada semana tem ou consta de 7 anos. A semana messiânica, que consta de 7 anos, a primeira parte, a primeira metade foi cumprida na primeira vinda de Cristo, na primeira vinda do Messias, onde teve seu ministério de 3 anos e meio. E na cruz do Calvário, se parou essa semana na metade dessa semana profética, de 7 anos. E restam 3 anos e meio a essa semana para ser cumprida com o povo hebreu, o que corresponde ao tempo da grande tribulação, ao tempo do aperto de Jacó, pelo qual a Israel falta uma parte da semana número 70 que será cumprida neste tempo final. E tem que ser a continuação de uma era messiânica, a continuação de um ciclo divino do dia, a continuação da era de pedra angular. Assim como o povo hebreu teve uma era de pedra angular, onde se cumpriram 3 anos e meio e faltam 3 anos e meio, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem também uma era de pedra angular para a segunda vinda de Cristo, assim como foi para a primeira vinda de Cristo, na qual se cumprirão as promessas divinas feitas à igreja para a vinda do Senhor, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados e assim nos dar a palavra prometida para o nosso tempo, sendo interpretada por Deus, se tornando realidade e se cumprindo por Deus no tempo final, na etapa final da Igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto, sob o sangue do novo pacto, o sangue de Cristo nosso Salvador. Portanto, as obras de Jesus Cristo no meio da sua igreja que foram vistas de era em era, neste tempo final serão vistas na era de pedra angular. As obras que cumprirão as promessas divinas correspondentes a este tempo final para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus coloca por obra a palavra prometida para o nosso tempo. Ele cuida de sua palavra para colocá-la por obra, para vivificá-la, para torná-la realidade no meio da sua igreja neste tempo final, como aconteceu na primeira vinda de Cristo. Portanto, as obras de Jesus Cristo no meio da sua igreja, assim como foram vistas de era em era, também serão vistas neste tempo final.
foram vistas estas obras pelo Espírito Santo sendo manifestadas através do mensageiro de cada era no meio da sua igreja. E, consequentemente, em conjunto com sua igreja, vemos as obras de Deus sendo manifestadas de etapa em etapa, de era em era. Assim também será neste tempo final. Assim está prometido e assim tem que acontecer. Tudo está codificado na palavra profética, a palavra que está prometida para ser manifestada e Deus colocá-la por obra neste tempo final. Porque Deus vigia pela sua palavra para colocá-la por obra. Isso é o que faz o cumprimento da palavra prometida para cada era e para, consequentemente, o nosso tempo na era de pedra angular. Portanto, as obras de Jesus Cristo no meio da sua igreja neste tempo final são as coisas que ele prometeu fazer neste tempo final, que serão reveladas ao mensageiro correspondente ao tempo final da era de pedra angular e transmitidas ao povo através do Espírito Santo, através desse mensageiro, para se tornarem realidade e usar a sua igreja em todo o seu programa correspondente a este tempo final. É no meio da sua igreja, sob o novo pacto, que serão vistas as obras de Jesus Cristo no meio de sua igreja, na era de pedra angular correspondente a este tempo final, que é a era que nos corresponde no programa divino no meio da sua igreja. As obras de Jesus Cristo no meio da sua igreja. Essa foi a introdução para o tema que corresponde à escola bíblica do próximo domingo. Primeiro Deus. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador, vendo as obras de Jesus Cristo no meio da sua igreja. Que Deus os abençoe e os guarde, e conosco novamente o reverendo Dr. Miguel Bermudes Marim, se está disponível nestes momentos, ou a pessoa correspondente para continuar. Que Deus os abençoe e os guarde. Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador. Até que passe a pessoa correspondente, quer seja Miguel Bermudes Marim ou a pessoa correspondente, deixo essas palavras. Estamos na etapa para a manifestação das obras de Deus correspondentes a este tempo final, no meio da sua igreja. É no meio da sua igreja onde serão vistas as obras de Deus correspondentes a este tempo final, porque sempre são manifestadas, cumpridas, vistas no povo que está sob o pacto vigente para essa ocasião. Se o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim estiver disponível, pode passar à frente.